Como você aborda o seu paciente para uso de cannabis medicinal? Como fazer a indicação da utilização? Então, na verdade, assim, ó, no começo, né, quando eu comecei a prescrever, eu tinha já, né, a minha carteira de paciente, porque eu estava há 12 anos, formada e atendendo no mesmo lugar, no meu consultório, que desde que eu me formei eu tenho ele, né, e atendo nele, então, e aí, eu já sabia mais ou menos, assim, com o meu manejo, né, da especialização, onde a gente, né, onde eu tinha contato com muitos médicos e tal, já consegui entender, quais eram os meus pacientes já na minha prática clínica que poderiam se beneficiar, e aí eu comecei a ir conversando com eles sobre aquilo que eu estava fazendo, né. "Olha, eu estou fazendo uma nova especialização", porque pensa, muitos deles estão comigo durante todas as minhas especializações, né, e também sabem, né, que eu nunca parei de estudar. A gente tem um certo vínculo, uma certa intimidade que a gente vai criando, né, com o paciente. Inclusive o cirurgião dentista, ele é o profissional da área da saúde que mais gera vínculo com os pacientes, né, e por mais tempo. Então eu não sei se isso é comum, né, no consultório de vocês, mas assim, os meus pacientes me pedem qual nutricionista eles devem ir, qual personal trainer eles devem contratar, qual supermercado que eles encontram a comida sem leite, sem açúcar, sem não sei o quê, qual que é a pasta de dente, qual que é a escova de dente, isso é até comum, né. Mas assim, se precisa de um neurologista, de um psicólogo, de um psiquiatra, os meus pacientes, eles costumam pedir para mim, e isso é algo que já está também relatado na literatura, né, que o dentista ele é a pessoa que cria o maior vínculo, né, durante ao longo da área da saúde, assim, ao longo da vida do paciente. Então, para mim, no começo, essa abordagem eu fazia com os meus próprios pacientes. "Olha, eu estou fazendo esse curso, e eu descobri que existe um sistema, que é o sistema endocannabinoide, que é muito legal. Eu assisti um documentário que explica isso super bem. Será que você pode assistir para a gente voltar?" Daí eu mando o documentário O Cientista, que tem inteirinho no YouTube, mas que também está disponibilizado lá no Drive para vocês, inteirinho. Peço para o paciente assistir, converso com o paciente sobre isso, mando alguns vídeos, eh, troco assim, né, de informação e explico como que foi descoberto o sistema endocannabinoide, qual que é a função dele no corpo, o porquê que eu acho que talvez esse paciente esteja com o sistema endocannabinoide funcionando de uma maneira não tão adequada. E isso é muito fácil, né, porque a gente trabalha com idoso, a gente sabe ali, ó, a partir dos 40 e poucos anos, a gente começa a ter que fazer reposição hormonal, mulher entra na menopausa, homem começa a fazer reposição hormonal, reposição de vitamina, reposição disso, daquilo, e com os canabinoides não é diferente, né, o nosso sistema endocannabinoide vai entrando em função, e essa reposição com canabinoides exógenos, ela acaba sendo, uma ferramenta até anti-aging, né, até anti-envelhecimento, até para aumentar a disposição, para prevenir algumas condições que acabaram aparecendo em decorrência de nós estarmos vivendo mais. Então essa era a minha abordagem inicial. Hoje em dia eu já não passo tanto trabalho, porque muitos dos pacientes que vêm novos, são pacientes que já vêm me procurando, me pedindo por esse tratamento, né, por eu ter, me posicionado, eh, dessa forma, né, e acabei ficando, assim, vamos dizer, conhecida com relação, ao meu trabalho, né, na ativação e modulação do sistema endocannabinoide. Mas, de uma maneira geral, né, o foco não é a cannabis em si, né, a cannabis é uma ferramenta de modulação e ativação do sistema endocannabinoide. O que a gente precisa disseminar a informação sobre o sistema endocannabinoide, o que a gente precisa entender é sobre o sistema endocannabinoide, e aí a gente vai poder usar dessa ferramenta e não vai ter, a menor dificuldade de quebrar possíveis objeções, né, conhecendo a fisiologia do sistema endocannabinoide, as objeções com relação a cannabis que esses pacientes possam apresentar, tá. E também, lembrem-se, né, durante todo o processo eu vou estar aqui pegando na mão de vocês, e quando a gente tiver aí desafios, nós vamos, passar por eles todos juntinhos, de mãozinha dada.